Oi, gente, Porangara, Porangaharuca, Porangapitona, oi, minhas ararinhas, tudo bem por aí? Eu sou a Aua Mendes e tô aqui hoje na Maloca Imponente para falar um pouco da minha exposição, da minha primeira exposição individual aqui na Ação Educativa. Vamos lá? A exposição Sessaixé, ela tem um lugar muito individual, né, meu. Acho que autobiográfico também. Eu quis, de alguma forma, parar um pouco do que eu fazia para olhar mais para mim, né? Porque eu sinto que a sociedade e o rumo que as coisas estavam se tomando, eu tava só indo, né? Fazendo, fazendo, fazendo. E tava sem tempo de olhar para mim, para olhar para técnica, para olhar para o que eu tinha aprendido durante todos esses anos, né? Talvez eu acho que começar ou recomeçar, né? E aí, com essa série, eu quis falar um pouco sobre alguns pontos que existiram, assim, na minha vida, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, a transição, né? Por exemplo, essa daqui, por exemplo, ela se chama Sonho em Mim. Quando eu era criança, eu era uma pessoa muito introspectiva. E aí, eu sonhava com uma magia que ia cair do céu sobre mim e me transformar no tamanho de uma formiga, para que eu pudesse contemplar mais ainda aquelas folhinhas pequenas que tinha do lado de casa, né? Eu nasci em contexto ribeirinho, não é cidade nem aldeia, é uma comunidade, né? Na beira do rio, casa de madeira, palafita. E do lado da minha casa tinha muito verde, né? Tinha muita fruta, tinha muita verdura. Só que eu morava do lado da casa dos meus tios, de 3 tios, se eu não me engano, um tio e 2 tias. Mas eu não tinha muita interação, né? Que é aquele negócio da criança diferente. E aí eu não era tão extrovertida. E eu curtia mais ficar com as plantas, com o céu, conversava muito com o céu. Tinha Criava meus amigos imaginários também. Você sente falta da natureza, mora em São Paulo? Eu sinto bastante. Acho que meu corpo sente bastante às vezes. Que aqui é muito seco, é muito frio, né? Eu acho que a natureza, ela tem uma sensação de acolhimento sem eu questionar, né? Ela não pergunta quem você é, o que você é. Mesmo às vezes você nem sabendo que você é, né? E já São Paulo, já a cidade mesmo, né? Ela é muito assim, muito apontadora. Ela toda hora tá apontando. E se você não fez o que ela apontou, você tá viajando demais, né? Sim. E aí essa daqui é As Encantadas Protegem, Angauaritá Mocaturu. Ela tem a ver com uma fase da minha. Aqui é como se fossem 5 ou 6 anos, e aqui a gente joga para uns 12, 13. Que era quando eu tava na escola. Eu acho que na escola foi o lugar que eu mais me senti diferente, no sentido da racialidade, né? Porque eu não era branca, não era negra, eu era um não lugar ali naquele lugar, né? E por eu já saber que eu era indígena, eu não costumava muito falar, porque eu tinha esse receio, né? Porque isso já acontecia. E isso foi se agravando mais ainda, essa exclusão. E aí, eu ainda entendendo o meu corpo ainda, né? Mas eu acabava ficando muito só. E aí, aconteceu um acampamento que a gente foi pra dentro da Floresta Virgem aprender sobre engenharia florestal, sobre o Instituto de Pesquisa da cidade, não sei o quê. No meio da floresta a gente ficou 5 dias lá.
Nesses 5 dias, no último dia, teve uma festinha de encerramento. Nessa festinha de encerramento, eu não fui convidada. E aí eu era criança, né? Então fiquei mega triste, chorei bastante. E aí era uma noite de lua cheia. E aí eu ia pra trás do acampamento chorar, chorar, chorar. O, a galera que trabalhava lá, ela falava que não era pra gente ir pra aquele lado, porque era o lado que começava a sair os bichos, né? Depois das 6 horas, todos os animais saíam pra caçar, coisar. E era um lugar que tinha bastante onça. Uhum. E lógico que eu não lembrei disso, né? E aí eu comecei a chorar. Aí eu perguntava pra Lua por que que isso acontecia comigo, por que que isso era dessa forma, desse jeito, né? E aí nisso eu tive uma miragem. Quando eu olhava pra floresta, aparecia uma energia no formato de uma onça escura no meio da floresta brilhando. E quando eu tive essa miragem, eu senti dentro de mim que eu posso até estar só em meio às pessoas, mas que algo maior sempre vai me acompanhar. Isso daqui é olhar. Isso daqui já tá ligado a um pouquinho mais sobre o início da fase adulta, meus cabelos longos, olhar pra mim, né? Isso foi um sonho que eu tive, que eu inclusive tatuei, né? Que eu tava usando uma roupa, e aí eu tirava essa roupa e eu percebi que esse piolho de cobra, esse centopeia, tava no meu ombro. E eu tinha um susto, assim, leve, mas eu ficava assim, oi, mana, tudo bom? O que que houve? E aí ela me contava que, por mais que as pessoas nos colocassem nesse lugar de peçonhentas, né? Ela tinha muitas pernas, movimento. Então foi o momento de eu parar e entender que eu tinha que reverenciar todo esse movimento que foi feito pra eu estar existindo, né? E aí eu mesclei também com a história do Guaraná, porque meus parentes são de Maués, e Maués é o município do Guaraná, né? E o Guaraná, ele tem essa história de ser um presente, né? De uma deusa, onde essa deusa queria trazer de volta o filho de uma indígena e ela não conseguiu trazer na forma humana, mas trouxe na forma de planta, né? Dizendo que sempre essa criança estaria olhando por essa mãe, por esse amor, né? E eu acho que pra mim foi esse momento de olhar pra mim com mais carinho. Massa. É muito legal ver a relação entre a natureza e o corpo humano que eu vejo presente nas suas obras, né? Às vezes tudo se funde. Sim. E eu acho que também é muito comum pra pessoas iguais a mim, pessoas de corpos dissidentes, né? Da gente ser a nossa própria família, de a gente ser nossa mãe, nosso pai, né? A gente acaba se transformando em um núcleo, né, de família dentro da gente mesmo, né? E eu acho que esses olhares também é dessa forma, olhando pra mim de forma mais carinhosa, mais gentil. Essa daqui eu chamo de banho de Vitória Régia, porque eu tava numa era muito tristonha, muito sem acreditar nas pessoas e nas coisas. E aí eu falei pra mim mesmo, né? Bem, as pessoas existem, elas são importantes pra gente, mas nada como a gente não acreditar na gente. E também era uma forma de eu lembrar as pessoas, né? Porque eu compreendo, entendo a minha passabilidade hoje em dia, né? E aí isso faz com que as pessoas me coloquem nesse lugar onde apenas a violência da mulheridade me atinge, né? Como se a experiência
da transfobia não fosse visível no meu ser, né? E aí eu queria trazer essa memória para as pessoas, tipo, gente, não é porque eu sou bonita, não é porque eu sou passável, que eu não deixo de sofrer violência a partir do momento que sabem que eu sou trans, né? Toda transição ela tem uma transformação, que ela vai ser diferente uma para outra, assim. E eu acho que é isso, eu acho que eu quero ficar submersa nessa minha transformação, né? Porque para eu poder submergir, eu preciso estar calma. Então eu quero lidar com essa situação de uma forma mais tranquila, porque eu sinto também às vezes que a construção social da nossa sociedade, por ser uma construção patriarcal e eurocêntrica, né, faz com que essas tomadas de espaços de poder se construam em todos os âmbitos, inclusive nas realidades, né? Nas realidades indígenas, nas realidades trans. E, e a gente sabe que para quem compreende mesmo toda essa estrutura que ainda existe, a gente sabe que isso é só uma ferramenta para a gente se dispersar, né? Sim. Não olhar para o verdadeiro problema do que está acontecendo. Então, eu quero que isso seja uma questão mais, mais fácil de lidar também, porque é muito doido pensar todos esses caminhos que eu estive, que eu presenciei, o quanto que a beleza e a aparência pra mim era uma coisa que me deixava muito mal, assim, né? E na maioria, na teoria, vamos dizer assim que a disforia ela é social, ela não é pessoal, né? Ela não é, ela não é pessoal. Ela é causada socialmente. E isso numa perspectiva originária, né? Esse lance da, da não presença da roupa, né? Como foi para aqueles portugueses fedorentos e podres cobertos de roupa para disfarçar o odor, chegando num território onde as pessoas eram livres, né? E também concilio a história da Vitória Régia, né? Que a Vitória Régia ela foi transformada numa lua das águas para poder se relacionar com o sol, né? Era tão distante para mim me sentir eu mesma, né? Que agora eu queria mostrar isso, quanto que eu me sinto eu mesma. Eu amei essa obra, porque eu acho lindíssima, né? Olhando enquanto um travesti. E me fez pensar muito sobre o que é o belo, né? Que é algo que a gente questiona muito na história da arte, né? Ainda mais pensando na questão da nudez e como você se relaciona, né? Com esse assunto, assim, sendo uma pessoa indígena, né? Como você falou, os povos originários têm uma outra relação com o corpo, com a nudez, e aí a gente olha para uma história da arte branca, né? O que eles consideram bonito e belo, às vezes é um nude que é um corpo diferente do nosso, né? Então achei essa obra muito potente nesse lugar também. Obrigada. Vou caminhando pra metade. Sim. Bem, essa é um auto. Eu quis fazer um autorretrato bem fiel, né? Fiz até minhas tatuagens, porque eu acho que vários processos da minha vida faz eu me enxergar de uma forma solitária, né? Sozinha. Mas o que sempre me protege em meio a essa solidão, a essas tristezas, é a minha ancestralidade, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu encontrei um coletivo de artistas trans, etc e tal. Aconteceu coisas boas, mas aconteceram muitas coisas ruins que eu ainda trato na terapia hoje em dia, né?
porque foi quando eu entendi esse lugar do racismo, né? Bem forte, bem engessado sobre. Ai, chegou a arte indígena, ela vai salvar todas as nossas cabeças. Eu bato a cabeça pra ela, não sei o quê. Eu ficava assim, gente, que é isso? Eu não quero salvar ninguém, não. Eu quero me salvar primeiramente, né? Pra primeiramente depois salvar alguém ou alguma coisa. E, e eu acho que foi um baque importante porque eu acho que a gente, ultimamente eu tenho usado bastante essa palavra, condicionar. Eu sinto que muitas coisas são condicionadas, né? Elas não são genuínas por acontecer, elas foram condicionadas a acontecer. E uma dessas coisas, voltando a essa memória de chegar aqui em São Paulo, foi esse lugar de tipo, ai, tem estas trans maravilhosos que eu conheço, ai, eles vão ser maravilhosos e tal, né? E aí é o primeiro baque que eu tenho de tipo, não, eles têm as suas preocupações íntimas, têm os seus rolês íntimos, têm a sua vida íntima, então assim, não é porque é trans que, que vai abraçar, que vai acolher, que vai, né? E aí, segundo foi os parentes indígenas, né? Aí, não, os indígenas com certeza vão ser diferentes. Não, tudo igual, né? E aí eu acho que isso foi interessante para entender um pouco disso, dessa questão de estar sozinha, né? E respeitar esse momento sozinha, respeitar esse lugar onde eu me conecto e me reconecto com a minha ancestralidade, né? Acho que conversar com o silêncio tem sido muito bom, assim, né? Dar um tempo pra mim, dar um tempo pro silêncio, né? Tô, inclusive, escrevendo poemas agora. Cada memória que me mexe, que me move, eu fico inspirada em escrever poemas. Mas também tem alguns poemas tristes também, porque, né, a vida não é um docinho. E aí, pensar nisso também é materializar, né? Esse meu corpo, a forma que eu enxergo, a forma do poder, a forma dos animais de poder que me acompanham, né? Da necessidade também das pessoas que me acompanham de falar, essa daqui sim é um autorretrato, as outras não. Que muita gente falava, ai, parece com você, não é você não, aqui, não sei o quê. Aí ficava assim, eu não sei, mana, só aconteceu. Já essa não, essa foi em específico. Eu peguei minha cara, desenhei a minha cara todinha. Fiz o. Fiz as minhas tatuagens. E projetei o meu cabelão, que eu tô doida pra ter um cabelo desse tamanho. E aqui é de fato um momento onde eu paro e olho pra mim mesma, pra minha cabeça, né? Essa daqui eu intitulo como Uatá Sepirá Tupanauaçu, que é a grande deusa anda comigo. Essa daqui, ela fala sobre território, família, casa, corpo, sonho e muito, muito amor. É, é uma homenagem que eu faço ao meu companheiro, que foi foi e é uma grande casa para mim, né? Porque a gente se conheceu nesse período que eu conhecia esse coletivo, né? Quando cheguei aqui em São Paulo. E ele foi quem sempre me proporcionou um outro lugar de reflexão, né? Até porque ele me contava as histórias na qual ele passou, né? Ele é um homem trans. E foi a primeira pessoa que eu namorei na vida. E em seguida casei. Em seguida levei para conhecer meus pais. E que agora a gente tem uma casa, e que agora a gente tem três gatos juntos, né?
Acho que foi. É, essa eu acho que é meio difícil não me emocionar. Que eu acho que é meio, é meio difícil, né? Quando a gente chega num lugar sem conhecer ninguém e a gente acaba acreditando muito nas pessoas, né? Não é o fato da gente. Eu gosto de dizer que não é o fato sobre a gente ser ingênua. É sobre a gente ser verdadeira mesmo. Sim. Tipo, até ontem eu tava conversando isso com um amigo que as pessoas tendem a não ser tão verdadeiras com as suas sinceridades. E, tipo, tá tudo bem ser sincero, sabe? É só uma coisinha que você quer, é só um pedaço. É só um pedaço de emoção que você quer. Eu te dou esse pedaço de emoção. Mas agora não fica criando expectativas onde são apenas papéis, né? São apenas papéis que quando a água molha, desfarela, né? E com o Marcos foi completamente diferente, assim. Porque eu senti família, né? Em meio a todo o caos que a gente estava vivendo na pandemia e depois, e todos os lugares que a gente esteve, algumas pessoas na quais a gente se relacionou, né? Interseccionando a nossa vida e a nossa cabeça. E poder encontrar ele é poder sonhar mesmo em casa. E essa casa que eu desenhei aqui, ela é uma referência à casa que eu nasci, que era uma palafita, que também lá no norte a gente chama de maloca. Uhum. E, e eu costumo dizer que era o meu referencial de família feliz, né? Por mais que eu não soubesse, hoje em dia, né, eu sei, mas por mais que eu não soubesse a intimidade dos meus pais, para mim era um grande sonho acordar naquela casa de manhã para ir para a escola e aí minha mãe fazendo café, meu irmão comprando pão, eh, meu pai se arrumando para ir trabalhar, a gente comendo na mesa, né, comendo a macaxeira do quintal, o suco do quintal. E, e aí eu ficava assim projetando, né? Será se algum dia eu vou ter algo parecido? E aí com o Marcos foi isso. Eu senti isso pela primeira vez. É uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito amor, muito afeto, que eu quero que as melhores coisas do mundo pra ele. E aí esse pôr do sol é uma referência ao nosso casamento também, que a gente casou na praia, no pôr do sol. Que tinha. Sim. Vocês estão de tá quantos tem? Olha, vai fazer 5 anos. Rodem. Sim. E aí é que eu desenhei os nossos gatinhos. Tá faltando mais uma que a gente adotou esses dias. Mas aqui é a Dana, que ela é mais próxima de mim, Hum. e o Alberto. O Alberto, ele veio num sonho pra mim. A gente chegou da rua de uma viagem e eu falei, aí eu tive um sonho, né? Aí eu sonhei. Aí eu contei pra ele, é, olha, eu tive um sonho mais ou menos assim. A gente chegava em casa e aí eu falava pra você fechar as janelas pro Alberto não fugir. E aí eu falei assim, então a gente já tem um nome e agora é só achar o gato. A gente foi numa adoção chamada Delivery de Gatinhos. Uhum. E aí, olhando todos os gatos que estavam lá, tinha um gatinho que ele tinha voltado 4 ou 5 vezes, porque ele era preto. E aí, e aí ele era bem tristezinho, assim, e tal. E aí eu falei, Marcos, eu acho que é esse daqui, ó, que apareceu no sonho.
Aí ele chegou em casa bem medroso e tal. Hoje em dia, se o Marco sai de casa, ele chora. Que foda. Tipo, ele é obcecado pelo Marcos. Ele veio pro Marcos, assim, sabe? Muito doido isso. Que ele ama de paixão, ele ama muito. Hoje em dia que ele já tá mais tranquilo de eu dar carinho nele, etc e tal. De abraçar, que eu gosto de pegar os gatos e amassar. Já a Dana, ela sempre veio assim pra mim, assim. Ela fica triste quando eu viajo, por exemplo. Ela fica bem tristinha. Sente, né? Aham. Tipo, eu antes de sair, ela sempre fica, ah, de novo, já vai sair de novo. Mas ela, eu acho assim que a existência desses animais perto de mim me trouxe um pouco essa presença da energia da natureza mesmo, né? Que a natureza ela é muito sincera, ela não rodeia. E ela tem um tempo dela, né? E os gatos, eles são muito assim. Não adianta a gente interromper, querer alguma coisa que só a gente quer. E eles não. Eles vão querer no tempo deles, né? E tem me ensinado muito a paciência também sobre isso, assim. Bem, aqui essas encerram a série, eu intitulo elas de Fundamento 1, 2 e 3. E aqui eu quero falar especificadamente a minha ancestralidade, né? Minha mãe, minha avó e eu, né? Uma coisa assim, filha, mãe, anciã. E a minha ancestralidade, né? Do povo Mura, e fiz o cocá, fiz o animal de poder que me acompanha e que eu enxergo. E essa daqui em específico. Ela é meio que pra lembrar a minha avó, que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Minha avó, ela, por parte de mãe, ela era uma mulher originária, assim como a minha mãe. Só que minha mãe, ela não curte muito falar, porque ela perdeu minha avó com 4 anos, né? Que foi, enfim, garimpeiros e tal, queimaram a casa. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a família do meu pai, com a família da minha mãe. Mas só quando meu pai eu sonhava e me encontrava. Meu avô por parte de pai teve um AVC e passou um mês de coma. No dia que ele morreu, ele fez uma festa de despedida pra mim em sonho. Eu acordei chorando porque eu já sabia da notícia. Minha mãe tava acabando de receber a notícia e eu já sabia. E, e ele sempre esteve presente, se fazendo presente, né? Já teve uma oportunidade de eu ir numa fazer um ritual com uma parente Guarani Kaiowá e o meu avô apareceu de novo pra ela e tal, né? Só que aí eu questionava muito a falta da presença da minha avó por parte de mãe. Eu perguntava assim pro universo do porquê que eu não conseguia encontrar ela. E aí eu fui num terreiro uma vez e era gira de pretos e pretas velhas. E aí eu acabei conhecendo a Catarina de Angola. E eu perguntei pra ela. Depois dela insistir bastante, que eu não queria fazer pergunta nenhuma, é, aí ela perguntou o que que eu queria. Aí eu, ai, queria uma mensagem da minha avó. Queria conhecer ela. Ficou me perguntando por que que eu só vejo meu avô e não vejo ela. E, e aí eu perguntei como que eu faço pra encontrar ela. Aí ela falou que eu deveria ir pra a beira de um rio com uma flor amarela debaixo de uma árvore onde eu chamasse ela, ela ia aparecer. Aí eu, tá bem, vou fazer isso. É meio difícil porque ela nasceu na Terra Preta, no Pará, mas a gente, a gente vai fazer isso. E eu fiquei tão reverberada por essa mensagem que eu acabei sonhando.
E aí eu até fiz uma obra intitulada como A Deusa e o Véu dos Mundos, né? Que eu sonhava com essa grande árvore, né? Conectando o céu, o mundo espiritual e o mundo terreno. E ela em cima de um pirarucu, grávida da minha mãe, segurando um ramo de jambu. Que a flor do jambu, ela é amarelinha, né? E é bem normal lá no norte a presença do jambu, assim, na rua, assim. Eu lembro, inclusive, de comer as florzinhas, assim. E eu contei pra minha mãe. Aí mostrei a obra. Eu já tinha mostrado algumas outras obras que eu já tinha feito. E não tinha causado tanta emoção na minha mãe, assim. E aí, essa foi a primeira vez que ela chorou. Que ela perguntou como é que você soube? Aí eu soube o quê? Que a única memória que eu tenho com a minha mãe é da gente na frente de casa, na beira do rio, com o pirarucu vindo em nossa direção. Aí eu falei assim, ai mãe, não sei, só veio, só veio. Muito louco como tudo se conecta, né? Como você sente, assim, que o sonho influencia na sua produção? Ai, eu às vezes, antigamente eu não acreditava tanto, né? Mas aí eu passei muito a acreditar depois desse acontecimento com meu avô que eu achei assim indescritível. Eu tinha 12, tinha 9 para 10 anos. E eu nunca esqueço, pra mim é muito nítido a lembrança, o abraço, a despedida. E eu acho que é isso, eu acho que a maioria das coisas mais sinceras e reais, elas são indescritíveis, né? Ela não é uma palavra, ela é um sentimento, ela é um sentido. E eu acho que isso que me provoca bastante o sonho. E o sonho também pro povo Muro é bem presente, né? Ao ponto de ser um portal de comunicação, um portal de descrição de tarefas, por exemplo, né? Então acho que também tem a ver com essa ancestralidade também. Mas eu acho que é isso, assim, o, o desenvolvimento de sentidos que no mundo real talvez eu não tenha tanto, né? Não é à toa que minha visão é péssima. Minha visão é muito ruim, né? Eu, inclusive, uso óculos porque eu não consigo enxergar muito bem. Mas no mundo dos sonhos, eu enxergo até demais. Às vezes eu fico assustada, fico triste, fico feliz. Que são mensagens muito claras, são mensagens bem nítidas, né? Tem algumas que às vezes dá vontade de não ouvir. Mas é isso, esse portal do sonho me possibilita um encontro com a minha verdade, né? Com, com o que eu sinto. Eu gosto muito dessa, da texturinha aqui do... Qual a influência do azul na sua produção? O azul, ele tem a ver com uma cor de proteção, né? Mas também a forma que eu enxergo os sonhos, né?
Por isso que eu uso muito azul na cabeça, por exemplo. Que a cabeça, o cabelo eu acho que é a forma mais palpável da espiritualidade. Porque os meios antigos me ensinavam que quando a gente quer se proteger, a gente faz uma trança, né? E, e eu lembro da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, todas sempre muito de cabelo amarrado e muito atentas, né? Sem muita gracinha, né? Então, e minha mãe tem o cabelo bem grande, assim. E o cabelo, ela tem 50 anos e eu, nem um fio branco, né? Então, acho que foi desde criança, assim, que eu vim entendendo que o cabelo, ele é muito importante, né? E quando, quando eu comecei a me hormonizar, a fazer terapia hormonal, meu sonho era, tipo, nossa, eu quero muito que esse cabelo cresça, eu quero muito que esse cabelo cresça. Que também liga um pouco, né, esse lado feminino. Que meu pai sempre cortou meu cabelo, eu odiava. Meu pai sempre cortava meu cabelo pequeno. Eu até perguntava por que que eu não posso ter o cabelo grande quando eu era criança. Eu acho que por isso o motivo daquela ali ter cabelo bem grande. E pra mim a cabeça, ela, eu acho que ela é o lugar, segundo lugar mais importante pra gente da nossa existência, que é na cabeça que a gente confabula, né, as nossas histórias, vidas, pós-vidas, antividas, né? É onde a gente tem o primeiro contato com a nossa essência de verdade do que a gente quer colocar pra fora. Concilia também com a forma que eu enxergo os sonhos, né? Eu vejo tudo azulado. Então, fiquei pensando assim, por que não trazer essas cores vibrantes que eu enxergo pra fora? E transformar isso numa mensagem, né? Ao ponto de agora vestir, né? Às vezes eu acho que é intrínseco, às vezes eu acho que é moldado, às vezes eu acho que é real. Um sonho dentro do que a gente acredita na realidade. Que até às vezes eu acho que o que a gente vive não é tão, não parece tão real, né? Às vezes eu fico pensando que a gente finge acreditar nas coisas que estão acontecendo, né? Tipo, isso agora aqui com você é incrível, é maravilhoso, mas o amanhã a gente não sabe. O ontem a gente nem imaginava também, né? Eu sinto que os tempos lineares estão presentes. Não existe um futuro tão distante, não existe um passado tão distante. Eu acho que tudo acontece quando tá acontecendo, né? Gosto muito do que o Ailton Krenak fala sobre futurismo ancestral, né? Que é, não tem como a gente pensar no futuro se a gente não pensa no ontem, hoje. E conectando com isso, eu acho que é o que acontece, porque o movimento, esse simples movimento da minha mão, há alguns minutos atrás eu não estava imaginando que eu faria isso, né? Logo, isso já é uma perspectiva do futuro presente no presente, né? Então, tantas coisas que a gente pensa no amanhã, que eu acho que tem a ver com ansiedade também, né? Que é esse pensamento da coisa que não aconteceu, do que vai acontecer, né?
Mas também eu acho que às vezes é bom a gente lidar com o agora. Que o agora também tem mensagem, o agora tem história, né? O agora, o agora é uma película do universo fragmentada numa estrela. Eu acho que eu gostaria de falar, talvez seja só agradecer mesmo todos esses cruzamentos de caminhos que o universo tem me proporcionado, tanto com o próprio espaço, né, ação educativa, tanto como a Vera Nunes, que é a curadora, tanto quanto a Maloca, que veio aqui. É, eu acho assim que todos os rios, uma hora eles se conectam, né? Seja ele na água doce, seja ele no mar, seja ele nas nuvens, nos rios voadores. E, e que é só uma fase, o que a gente está passando agora, com essa secura dos rios. Eu acredito e quero acreditar muito que os rios não morreram. Porque quando um rio morre, eu acho que morre uma grande parte da nossa história, né? Então eu quero acreditar, assim, que assim como os nossos corpos estão presentes agora, os rios também estão presentes dentro da gente, né? Então eu acho que o que eu quero deixar como mensagem é que a gente, às vezes, pare um pouco do nosso tempo pra gente se olhar, né? Eu sei que a correria da vida é muito corriqueira, né? Mas eu acho que é mais ruim ainda quando a gente se esquece da gente. E eu acho que a gente pode sempre lembrar da gente, olhando pra gente, sendo presente, né? E é isso.